Então, vamos lá. 1, 2, 3, professor. Valendo. Bom, gente, eu agradeço a todos vocês que estão nos escutando. Essa iniciativa nós estamos tentando desenvolver desde o ano passado, várias lives lidando com temas jurídicos, convidando pessoas da maior categoria na área jurídica, na área da ciência política, na área da sociologia, da filosofia, enfim, das ciências que têm aproximação com o direito. Há atualmente a Escola de Ciências Jurídicas, a escola da Universidade Católica de Pernambuco, que, ao meu ver, pretende integrar a graduação com a pós-graduação, tanto lato sensu, há um LLM de Direito Previdenciário que está sendo organizado com a Universidade Católica e a REJUF, Associação Regional dos Juízes Federais, que encampa 6 estados do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nós estamos também encaminhando essa gravação para minha amiga Sandra Chalu, que é a presidente atual da Associação Regional dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, segunda região. Estou encaminhando também para minha amiga Daniele Maranhão, desembargadora TRF da primeira região, com mais de 10 estados da região norte, também encampando, portanto, quase toda a Justiça Federal. Além disso, nós temos um grupo de pesquisa, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, registrado no CNPq, esse grupo, desde 2004. Eu acho que é um dos mais antigos aqui do estado de Pernambuco. E temos a grata satisfação de ter aqui o professor Márcio Coeget, que é pró-reitor administrativo da Universidade Católica de Pernambuco. Temos aqui o professor Pedro Trovão, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Lisboa, e o meu amigo, meu orientador, não é, professor Márcio, que me ajuda há tanto tempo, uma pessoa pela qual eu tenho tanta estima, que é o professor Diogo Leite de Campos. Já esteve aqui conosco várias vezes, e, enfim, para mim é um orgulho tê-los aqui presentes. De tal maneira que eu vou passar a palavra ao professor Márcio, agradecendo bastante a todos vocês por estarem conosco. E tenho certeza que vocês vão gostar da conversa que nós teremos hoje. Professor Márcio, muito obrigado. Olá, muito boa tarde para todos e todas. Eu gostaria de, em nome da Universidade Católica, dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente aos nossos 2 convidados ilustres, o nosso querido professor, doutor Diogo Leite de Campos. Eu estava conversando um pouco antes aqui de começar a live, dizendo que ele já é pernambucano, recifense, e ele confirmou que já é, de fato, de coração, e, enfim. Então, seja muito bem-vindo, professor. É sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Agradecer também a presença do Dr. Pedro Trovão do Rosário, aqui também, nos honrando aqui com a sua presença, com a sua participação. Agradecer ao nosso professor, Dr. Hélio Eurem, que está sempre nos trazendo, né, essas apresentações, essas palestras, trazendo sempre informações importantes aí. Eu, desde já, em nome da universidade, quero também dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer que aproveitem essa oportunidade, né, interajam e, vamos lá, uma boa palestra, um bom evento. Eu já vou me despedindo aqui de vocês, já agradecendo mais uma vez aos nossos convidados. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, professor Márcio, por vir aqui representando a universidade. O senhor que, com tanto carinho, né, nas várias lives que nós estamos fazendo, está sempre presente. Muito obrigado ao senhor também. E a minha proposta é dividir a nossa conversa de hoje em 3 etapas, como normalmente nós fazemos. A primeira etapa, eu vou passar a palavra para cada um, no caso dos 2 palestrantes, para que façam um brevíssimo resumo da sua trajetória profissional. Porque é natural que tanto o professor Pedro Trovão do Rosário seja bastante conhecido aqui na nossa região, assim como o professor Diogo Leite de Campos, mas como eu falei logo antes da gravação, encampa não apenas pessoas da área jurídica, mas também pessoas da área de filosofia, sociologia, ciência política, enfim, disciplinas afins à área do direito. É natural que uma outra pessoa possa não conhecer
os nossos palestrantes. Então, essa é a primeira etapa. Normalmente, eu passo a palavra para que a pessoa se apresente. A segunda etapa costuma ser em torno de uns 20, 25 minutos, onde o tema central vai ser abordado pelos dois palestrantes. Em torno de 20, 25 minutos, não precisa mais, mas também não é nada matemático. E a terceira etapa é uma etapa que implica em um certo debate, sempre respeitoso. Quem acompanha as nossas lives sabe que nós fazemos questão de que isso funcione muito bem, independentemente do clima, que possa estar no Brasil, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. Então, sempre o nosso debate é um debate amplo, mas um debate bastante respeitoso, como, aliás, tem de ser. Olha, gente, muito obrigado por estarem aqui, professor Diogo, professor Pedro, e eu vou passar a palavra para a antiguidade, professor Pedro, tá bem? Para o professor Diogo, tá certo? O senhor é um jovem, o professor Diogo também é um jovem, mas com alguns meses de diferença. Pois bem, então eu vou passar a palavra para o professor Diogo para que ele se apresente. Professor, muito obrigado por estar aqui presente, assim como o professor Pedro. Por favor, professor. Muito obrigado, professor Hélio Campos. Muito obrigado, professor Pedro Trovão do Rosário, e muito obrigado à Universidade Católica. É um prazer voltar aqui à Universidade convosco. Devo dizer que tenho a oportunidade, há muitos anos para cá, de apreciar as qualidades de administrador, de professor e de amigo do professor Pedro Trovão do Rosário. Quanto ao professor Hélio Silveira em Campos, é um amigo do coração, com quem eu tenho trabalhado muito e com o qual estamos a elaborar agora um artigo para o direito português. Muito obrigado. Quem sou eu? Eu sou um professor como outro qualquer, uma pessoa como outra qualquer, que desde há 50 anos para cá tenho sido professor da Faculdade de Direito de Coimbra, hoje jubilado. Fui decano 10 anos, sou professor catedrático jubilado e sou, além disso, professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa. Em Coimbra regi quase todas as cadeiras possíveis do direito privado, na medida em que, sendo decano, achava que era minha obrigação dar as cadeiras que os outros não quisessem. Mas a minha preferência em direito civil sempre foi pelo direito das obrigações e pelo direito da família. E na teoria geral do direito, pela pessoa e pelos direitos da personalidade. E uma cadeira que eu sempre adorei e que regi muitos e muitos anos foi direito tributário. Regiu na Universidade de Coimbra, em outras universidades, é uma cadeira que eu gosto muito. Além disso, tenho dado aulas um pouco por todo o lado na Europa. Devo dizer que uma das universidades que gostei mais até hoje, por diversas razões, foi a Universidade de Moscou. Gostei imenso também da Universidade de Praga e de muitas outras universidades. No Brasil tenho lecionado, dado aulas, feito parte de bancas, etc., desde o Recife até o Rio Grande do Sul. Pronto. Lembro com saudades o professor Orlando Gomes, o professor Rui Barbosa Nogueira e o professor Fran Martins. Podia indicar muitos outros, mas estou a indicar estes. Pronto. Neste momento, e para referir as minhas ligações científicas ao Brasil, os meus 2 últimos livros foram editados no Brasil. Um que se intitula A Felicidade Somos Nós, que trata da pessoa em relação, numa perspectiva ética, e outro que saiu aqui há poucas semanas, em São Paulo, na editora Revista dos Tribunais, que trata de pessoa, direitos e direito. Pronto. É uma análise da pessoa digna, da pessoa em relação com os outros, e como essa pessoa é o centro da sociedade e do direito. Como essa pessoa cria o direito. Essa pessoa não é criada pelo direito, essa pessoa cria o direito. Escrevi até hoje mais de 250 obras de diversos tipos, sobre diversas matérias, etc. E gosto muito da perspectiva do direito, que não seja um direito positivo, um direito assente das normas, seja um direito assente nos valores sociais, no valor da pessoa e na proteção da pessoa. Um trabalho que estou agora a fazer com um colega nosso da Universidade de Cabinda, doutor pela Autónoma, é sobre a proteção aos mais necessitados, ou seja, aos nascituros.
Porque os nascituros e as pessoas impõem-se ao direito, de maneira que uma pessoa, depois de escrever o que é a pessoa e o que é o nascituro, pode indicar algumas normas sobre essa matéria. Se as normas corresponderem àquilo que dissemos, estão certas, se não corresponderem, estão erradas. Pronto. Ora bem, dito isto, e podem, se quiserem, perceber melhor a minha maneira de ser e os meus valores por esses 2 livros, A Felicidade Somos Nós, publicado pelo Lumen Juris, e Pessoa, Direitos e Direito, que acaba de ser publicado pela Revista dos Tribunais. Vamos entrar hoje na matéria que sugeriu o meu querido amigo e mestre, professor Hélio Campos, que é a pandemia. Eu não vou entrar na pandemia em pormenores técnicos, saber quais são os medicamentos que curam, os que não curam, o que é que se deve fazer, etc. Vou tentar descrever um pouco o que é que o cidadão normal, como eu, sente e vai sentir. E que são sentimentos muito parecidos em Portugal e nos outros países europeus. Pronto. A situação entre todos os países europeus é bastante semelhante. Uns melhores, outros piores, uns que sobem e de repente descem até ao fundo do buraco, outros que mantêm uma zona mais ou menos estável, conforme as regras dos respectivos governos, mas são situações mais ou menos estáveis. Neste momento, Portugal é o país da Europa que tem piores índices de Covid, quanto a pessoas... Desculpe lhe interromper, mas se for possível, eu estava planejando fazer a nossa conversa de hoje exatamente dividindo em 3 etapas. A apresentação que o senhor fez, que é o professor Diogo Leite Campos. Muito bem. Né? Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, mas vocês já viram que é uma pessoa que me ajuda, além do carinho que eu tenho por ele, devo dizer, é uma pessoa que me ajuda bastante, né, na minha vida intelectual, inclusive. Não é? Então, é um marco, uma referência. Ele fez há pouco, anotou alguns tributaristas brasileiros. Eu acredito que eu possa também acrescentar, professor Diogo, José Souto Maior Borges, que foi meu orientador no mestrado e que recentemente faleceu. Né? Professor José Souto Maior Borges. Está fechado, professor? Está fechado. O seu microfone está fechado, estava falando. Conheci-o e admirava-o muito, e gosto muito dos juristas do Nordeste brasileiro, porque geralmente, como é típico dos juristas brasileiros, mas mais típico ainda do Nordeste, são pessoas humanistas, que gostam de literatura, gostam de música, gostam de folclore, são religiosos, são ligados às outras pessoas e tudo. Encontrei pessoas que escreviam teatro, pessoas que escreviam poesia, pessoas que praticavam música. Enfim, eu sou nordestino. Eu, no caso do professor José Souto Maior Borges, né, ele era muito ligado à filosofia. Então, quantas e quantas vezes ele não me encontrou e dizia para mim o seguinte: olha, Hélio, você tem que estudar Popper, você tem que estudar Hegel, você tem que estudar Heidegger. Não leia, você lê muito, mas é preciso selecionar aquilo que se lê. Então, foi muito por aí o meu contato com o professor José Souto Maior Borges, recentemente falecido. Eu queria fazer essa referência, sublinhar a importância dele, né, professor Diogo, também na minha formação intelectual na Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, professor, pelo senhor estar aqui presente. Professor Diogo Leite de Campos. E, em seguida, eu tenho aqui também a enorme satisfação, né, professor Diogo, de trazer pela segunda vez, porque nós já gravamos, né, professor Pedro, um link de uma série que eu compus chamada Por um Minuto. Né? Então, professor Pedro Trovão, aquelas pessoas que foram conosco a Portugal, acredito que foi no ano de 2019, deve ter visto, deve ter percebido a enorme simpatia com que o professor Pedro Trovão nos recebeu na Universidade Autônoma de Lisboa, um momento muito importante para o grupo de pesquisa Política e Tributação. Uma enorme simpatia. Muito obrigado, professor Pedro, e passo-lhe a palavra para que faça uma breve apresentação do seu enorme currículo também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Hélio Campos, Dr. Hélio Ourém, como o conhecemos mais, não é? É de facto uma enorme honra e um gosto estar consigo uma vez mais.
trocarmos algumas impressões, algumas ideias sobre temas da atualidade que nos relacionam tanto numa perspectiva jurídica como humanista e mesmo no plano da politologia. Relativamente ao Sr. Professor Dr. Diogo Leite Campos, seria, obviamente, fácil falar sobre o mesmo, qualificando-o como, desde logo, como amigo, como uma luz pelo seu saber, pelo seu exemplo, pela sua postura, como homem, como académico, como advogado, permita-me, é uma qualidade que os dois partilhamos e que eu não deixo que se esqueça. Somos os dois advogados, somos os dois professores universitários, somos os dois doutorados, somos amigos. Eu sou muito mais pequeno relativamente ao Sr. Professor Diogo Leite Campos, que é uma pessoa de uma estatura que, efetivamente, é uma referência e não fosse a inveja um pecado, obviamente que muitos de nós aqui manifestaríamos essa inveja. Sou doutorado em Direito, sou professor em Direito. Aqui os números hoje vão parecer um pouco redondos, mas o Sr. Professor Dr. Diogo Leite Campos há 50, eu sou há 30 anos. Mal me licenciei, comecei imediatamente a dar aulas, portanto, em 1991, sempre em Direito Constitucional. Atualmente o doutorado, tenho o doutoramento científico pela UNED em Madrid, tenho um doutoramento honoris causa pela ULAC, que é a Universidade Latino-Americana do Caribe, portanto, que tem laços também com o Brasil, mas hoje sede na Venezuela, não é? Como está. Sou atualmente também, como doutorado, estou a tempo integral na Universidade Autónoma de Lisboa, embora também colabore com outras universidades, tanto portuguesas como particularmente universidades em Espanha e no Brasil. Sou professor visitante na Universidade Federal do Maranhão, colaboro com a Católica de Santa Catarina, com outras universidades de São Paulo, portanto tenho, de facto, várias colaborações com universidades onde desenvolvo fundamentalmente a temática do direito constitucional e dos direitos fundamentais. Efetivamente, é um enorme gosto estar hoje a discutir convosco. Estamos na Europa e a minha apresentação daqui a pouco creio que se concluirá um pouco pela ideia de que o pretexto de estarmos hoje aqui os três é a pandemia, mas também a discussão que estamos a ter em termos globais relativamente a questões jurídicas e de natureza política e de direitos humanos passa também pela pandemia ser um pretexto muito oportuno para alguns. Sr. Professor Dr. Hélio, é de facto uma honra e agradeço, e em si, permita-me, já não tendo agora a oportunidade de estar com o Sr. Professor Dr. Márcio Waker, mas manifestar o enorme gosto de estar com a Católica Business School e esperar que, obviamente, continuem o bom trabalho que têm desenvolvido. Obrigado. Então, gente, vocês já perceberam que nós temos aqui o prazer de escutar dois palestrantes do mais elevado nível. O tema já se avançou um pouco, nós estudarmos a pandemia na perspectiva do direito constitucional, do direito financeiro, do direito tributário, enfim, outras coisas mais que os palestrantes quiserem efetivamente nos trazer. Como um aporte, como é que isso vem funcionando na Europa, na perspectiva de quem está morando na Europa. Nós temos uma perspectiva do Brasil a respeito da Europa, do Brasil a respeito dos Estados Unidos, a respeito da Ásia. Mas qual a perspectiva de quem está lá? E parece que esse é um aporte fundamental, escutarmos professores de tão elevado nível a respeito de um assunto importante, claro, que possui as suas interseções com vários outros temas sociais. A pandemia não surgiu diante de uma sociedade na linha zero. A sociedade já existia, já tinha seus problemas. A pandemia veio como mais um importantíssimo, seríssimo problema dentro de uma sociedade que já apresentava as suas características. Então, nosso tema central é esse, a pandemia e os enfrentamentos na perspectiva constitucional, tributária, financeira e o que mais houver. A minha sugestão é que comecemos com o professor Diogo em torno de 20 ou 25 minutos, não é nada matemático, não é? Vocês fiquem absolutamente à vontade em relação a isso, mas a minha proposta é que nós façamos esse primeiro resumo, em torno de 20, 25 minutos.
agradecendo ao professor Pedro, agradecendo demais ao professor Pedro por estar aqui. Eu sei que é uma pessoa extremamente atarefada, como disse o professor Diogo. Além de professor, tem toda uma parte administrativa de uma grande universidade. O professor Diogo, só para que vocês que estão nos escutando saibam, me disse uma história, para que vocês tenham uma ideia do que é a Universidade Autônoma de Lisboa. Ele me disse uma história que eu não mais esqueci. Quando houve o grande terremoto em Lisboa, não é? Um terremoto que trouxe até a possibilidade de Kant escrever sobre iluminismo e ilustração, Portugal, Lisboa, especificamente Lisboa, praticamente foi destruída. Praticamente destruída. Mas a Universidade Autônoma de Lisboa, o prédio da universidade, parece que suportou um momento tão difícil da história de Portugal. Não é? Então, percebam que nós estamos falando de uma universidade extremamente tradicional, já estamos no século XVIII. Não é? Então, a Universidade Autônoma de Lisboa é uma grande referência na cultura jurídica de Portugal. Muito obrigado, professor Pedro, por estar conosco. E passando a palavra ao professor Diogo. Professor, o senhor com a palavra, o tema é seu, desenvolva com o brilhantismo de sempre. Ora bem, eu devia ter repartido as nossas tarefas com o professor Trovão do Rosário, devia. Mas passou-me porque tenho tanta coisa a escrever neste momento, porque eu hoje escrevo. Comunico com o pai e escrevo. Que me passou, pronto, que me passou. Portanto, eu vou sugerir o seguinte: deixar para o professor Trovão do Rosário os aspectos constitucionais, liberdades fundamentais, etc., que são decisivos. E eu tratar de outros aspectos, por exemplo, das implicações sociais, das implicações económicas, das implicações financeiras, do reequilíbrio de poderes que isto pode levar à frente e tudo isso. Julgo que é uma hipótese. Se o professor Trovão de Rosário preferir algum dos outros temas, com certeza trataria muito melhor do que eu, não tenho dúvida nenhuma em o ceder. Vamos lá ver o seguinte. Esta pandemia na Europa foi um golpe profundíssimo sob o ponto de vista da saúde pública, com dezenas, se não centenas de milhares de mortos. Foi um desequilíbrio social muito grande, porque esta pandemia atinge sobretudo os mais velhos e havia o receio que os mais novos ou os de meia idade não dessem importância à pandemia porque a eles não os atingia. Não foi isso que sucedeu. E nós vamos ter um período pós-pandemia que vai ser seguramente tão sério como o período da pandemia. Ora bem, a maior parte dos países europeus, desde março do ano passado, tem tido recolher obrigatório, tem tido limitações à circulação, tem tido limitações às viagens dentro de cada país, tem tido limitações às viagens para fora do país. Isto é gravíssimo porque não estou a falar dos aspectos constitucionais, estou a falar dos aspectos do dia-a-dia. As pessoas estão habituadas a sair, a comunicar, a estar com os amigos, a estar com a família, etc. Sobretudo nós, portugueses, tal como todos os brasileiros, gostamos muito de abraços, beijos, gritos de satisfação, de estar em casa uns dos outros, etc. Para nós isso é fundamental. De maneira que isso tem trazido um acabrunhamento psicológico muito sério. Nós estamos todos feridos psicologicamente, animicamente. Então, se para uma pessoa adulta é difícil não sair de casa, para um adolescente, para um jovem, etc., ainda mais difícil é. Porque eles vivem muito para os amigos. As pessoas adultas vivem muito para a família e para meia dúzia de amigos, mas os meninos e as meninas vivem para estar juntos sempre com um bando de amigos. Isso tem provocado traumas psicológicos muito grandes. Fala-se que, a seguir à pandemia do vírus, vai haver uma pandemia de doenças psicológicas, que vai atingir não só o pessoal que está na linha da frente a combater a pandemia,
polícias, militares, enfermeiros, médicos, etc., como também as pessoas normais, as pessoas correntes, as pessoas que não estão na primeira linha, afetadas seriamente pelo confinamento, pelo recolher obrigatório e pelo receio profundo em quase todos de que sejam atingidos, possam prejudicar a família ou possam morrer. Pronto. De maneira que é um trauma muito grande. Eu tenho pensado, apesar de tudo, como teria sido em 1918, na altura da gripe espanhola, em que morreram mais de 100 mil portugueses, mais de 100 mil, para um país de 7 milhões de habitantes. Enquanto que hoje, apesar de tudo, morreram pouco mais de 15 mil para um país de 10 milhões de habitantes. É horrível, é muita dor e sofrimento, mas a dor e sofrimento de 1918 foi multiplicada por 10. Lembremos-nos que duas das vítimas, muito conhecidas, mas menos faladas como vítima, foram os dois videntes de Fátima. Hoje já canonizados. E que morreram por causa da pandemia. Enquanto que a outra vidente, a irmã Lúcia, não sofreu com a pandemia e morreu aqui há poucos anos em Coimbra. Ora bem, e numa altura em que os hospitais eram escassíssimos, os meios de comunicação escassíssimos eram, etc. Pronto. O que isso não terá sido neste país. Hoje o que é que se acontece? E nos outros países europeus foi assim. Quais foram talvez os países mais atingidos em proporção da população? Espanha, Itália, Bélgica, Inglaterra e Suécia. Porquê? Porque, aparentemente, desde no começo não levaram muito a sério a pandemia. Recusaram confinamentos, recusaram recolher obrigatório, recusaram medidas restritivas e as populações andaram um bocado à solta. Além de que seguramente não houve a conduta mais séria e mais rígida por parte dos respectivos governos. Na Suécia apostavam na imunidade de grupo, que nunca existiu. Na Inglaterra começaram por apostar na imunidade de grupo, que nunca existiu. E em Espanha e na Itália foram atacados de uma maneira tão repentina, países grandes, países muito divididos administrativa e politicamente, que ainda hoje a situação não está controlada. Um país que foi muito atingido, mas que suportou bem o choque, tem um número reduzido de mortos em relação à população, é a Alemanha. A Alemanha até mandou recentemente uma equipe das Forças Armadas cá para Portugal para ajudar os nossos hospitais. O que é que acontece quanto aos nossos hospitais? É preciso termos consciência disso. Os nossos hospitais, quando a pandemia começou, a pandemia tinha poucos afetados e tinha pouca gente que precisava de cuidados intensivos. Portanto, os hospitais chegaram para os cuidados intensivos. Para salvar pessoas. Porque havia muito poucos afetados, muito poucos. Destes 15 mil mortos que nós temos hoje, mais de 12 mil são deste ano, não são do ano passado. O ano passado as coisas correram relativamente bem, no mal, no desgosto e no horror que foi. Os hospitais foram capazes de tratar deles. Embora muito à custa de abandono de outras doenças comuns. Pronto, os hospitais concentraram-se muito nessas pessoas. Hoje, não só os hospitais se concentraram ainda mais nos doentes de Covid, abandonando muitos dos outros, pelo menos é o que ouço os médicos dizer, que eu não conheço, como, por outro lado, aumentaram as camas. Calculava-se que a nossa capacidade de doentes de Covid em cuidados intensivos seriam 400 e tal camas. Hoje há cerca de 900 preparadas. Há hospitais inteiros no Covid. Bem, é fácil pôr camas,
mas não é fácil pôr pessoal especializado para combater o Covid. Pronto. De maneira que, a seguir a esta epidemia de Covid, possivelmente nós vamos encontrar uma situação de saúde muito difícil com as pessoas que não foram tratadas durante este período. Algumas já morreram, outras ainda não, e espero que não venham a morrer. E isto é o que acontece na generalidade dos países europeus, possivelmente menos na Alemanha. Menos na Alemanha. A Alemanha tem uma estrutura administrativa tão sólida, um sistema de saúde tão sólido e uma população suficientemente disciplinada, apesar de manifestações em contrário, perfeitamente legítimas, que tem sido um exemplo para nós. Até mandou agora, como eu disse, um reforço de pessoal médico para nos ajudar. Porque camas, como digo, arranjam-se, pessoal médico não. Ora bem. Portanto, nós vamos ficar com uma grande, nós europeus todos, nomeadamente nós portugueses que somos muito sentimentais, e bem, vamos ficar com uma cicatriz muito profunda deste período. Do sofrimento, do medo, da precaução e das pessoas que morreram ou que foram internadas. Num país pequenino como é Portugal, com 10 milhões de pessoas, terem morrido até agora mais de 15 mil, e vão morrer muitas mais, infelizmente, é trágico. É trágico. É trágico. Ora bem, sob o ponto de vista económico, o que é que acontece? Acontece que todos os países europeus, o ano passado, em 2020, tiveram uma grande queda do produto interno. Por causa da limitação das exportações, para outros países que estavam em dificuldades, portanto, não podiam importar tanto como poderiam importar, pelo aumento das importações devido à incapacidade interna de produzir o que devia ser necessário e pelo encerramento de algumas atividades. Porque mesmo nos períodos de recolher obrigatório não está tudo fechado. Pode-se continuar a trabalhar ou à distância, as escolas à distância, ou então nas empresas industriais, trabalha-se fisicamente e presencialmente, embora, pelo menos na maior parte dos casos, mas com muitas precauções. Portugal faz parte de uma zona rica, mas essa zona rica sofreu muito. Sofreu a Alemanha, sofreu a Espanha, sofreu a Itália, sofreu a Inglaterra, sofreu Portugal, sofreu a República Checa, sofreram esses todos. O ano passado, todos os países europeus tiveram uma queda do produto interno bruto. Uma das maiores foi a de Portugal, acompanhada nomeadamente pela Grécia. Porquê? Porque o turismo nos países europeus do Sul tem um peso enorme. Enorme. Em Espanha, 60 ou 70 milhões de turistas para um país de 40 milhões de pessoas. Em Portugal, 20 e tal ou 30 milhões de turistas para um país de 10 milhões de pessoas. E na Grécia é o mesmo estilo. Portanto, o turismo, que se reflete em hotéis, que se reflete em restaurantes, que se reflete em compras comerciais, que se reflete em roupas, que se reflete em transportes, em rentacar, em aviões, etc., caiu brutalmente nestes países todos. Em Portugal caiu 70%. As empresas aéreas europeias todas, se não forem subsidiadas e estão a ser pelos respectivos governos, entravam na falência. Portanto, a Europa está numa situação bastante difícil, sob o ponto de vista financeiro. E precisa de recuperar. Portugal perdeu cerca de 9% do produto interno bruto o ano passado. Para um país que andava a crescer 1% ao ano, é enorme. É enorme. Portugal este ano vai recuperar muito pouco. E possivelmente só recuperará os 9% em 2023. Há diversos países europeus que vão recuperar em 2021, no caso da Alemanha. Há outros em 2022 e há outros em 2023.
Portanto, isso significa uma situação extremamente difícil. Mas eu não quero comparar a capacidade económica e financeira dos países europeus. Nós estamos, repito, numa zona rica. E numa zona que, felizmente, se mostrou solidária. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, etc., acordaram no que se chama uma bazuca, num tiro de canhão, para ajudar a economia e as finanças dos diversos países. E então vai haver umas centenas umas centenas de milhares de milhões de euros, centenas de milhares de milhões de euros, que vão ser atribuídas aos países membros ou a título de fundo perdido ou a título de empréstimo em muito boas condições. E algumas vezes, como no caso de Portugal, o pacote do empréstimo com muito boas condições ou do empréstimo a fundo perdido representa num período de 2, 3, 4, 5 anos o equivalente a 1/3 do PIB. Pronto. Isto é extraordinário. A Espanha e a Itália vão ser muito beneficiadas porque são países muito grandes, que perderam muita gente e perderam muitas receitas com base e têm muito desemprego com base no Covid. A Grécia também. Os países do centro da Europa, que sofreram menos com o Covid, excetuando a República Checa, também vão ter apoio. Mas a própria Alemanha vai ter, e a Áustria vai ter, e a Holanda vai ter, e a Bélgica vai ter. Mas foi levado em conta os prejuízos que cada país teve, económicos e financeiros, com o Covid. Há aqui 2 pontos extremamente positivos para o que eu queria chamar a vossa atenção. Em todos os países, na proteção da saúde, foram privilegiados os mais frágeis, os mais necessitados. Que eram pessoas de idade muito avançada, ou então pessoas com doenças como obesidade, diabetes, problemas cardíacos, de respiração e tudo isso. Não ouvi nenhuma voz a dizer: esses não vale a pena porque não rendem. Foram os primeiros a ser protegidos. Isto é muito importante. Depois, a maior parte dos povos, das populações, excetuando algumas falhas e alguns desvios, aceitaram as regras de confinamento, de recolher obrigatório, de limitações de trabalho, etc., não só para se proteger cada um a si próprio, como também para proteger os outros. Havia cá em Portugal, isto tudo tem de ser feito com alguma propaganda, algum marketing, algumas relações públicas, e dizia-se: jovem, protege-te para proteger os teus avós e os teus pais. E isto foi largamente feito. Pronto, largamente, não foi totalmente feito, foi largamente feito. Portanto, eu julgo que daqui temos de retirar 2 conclusões que me são muito agradáveis. Primeiro ponto: os países europeus foram e serão solidários uns em relação aos outros, com um esforço muito significativo. Muito significativo. E depois a população, de uma maneira geral, foi solidária. Protegeram os mais necessitados. Defenderam-se para defender os mais necessitados. Mesmo aquela gente que achava que nunca lhes acontecia nada, a maior parte dela tomou precauções para não contaminar os outros. De maneira que no meio, e depois, a recuperação económica há de chegar. A uns mais depressa, a outros mais devagar. Portugal será um daqueles a que vai chegar mais devagar, mas a Europa no seu conjunto vai recuperar. E este período de imensa dor deu para nós pensarmos um pouco uns nos outros, quem somos nós, o que devemos aos outros e a solidariedade social. Ora bem, é isto que eu queria dizer. Então, professor Diogo, eu
agradeço a sua intervenção e deixo já, antes de passar a palavra para o professor Pedro, deixo já 2 provocações para que mais adiante a gente as desenvolva. A primeira provocação que eu lhe faço para mais adiante desenvolvermos é a seguinte: a figura do auxílio emergencial, ou o nome que efetivamente possua, tanto para as pessoas físicas, aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, em maior dificuldade, quanto para as pessoas jurídicas. Eu queria saber como é que esses auxílios vêm se procedendo na Europa, o auxílio para a pessoa física e o auxílio para a pessoa jurídica, até porque as empresas fornecem empregos, e o emprego faz parte também da ideia de saúde, porque a pessoa precisa se manter, de alguma maneira precisa se manter. Então, como é que o emprego conseguiu conseguiu, nas medidas das enormes dificuldades, conseguiu ser mantido pela Europa? E a segunda provocação que lhe faço, para mais adiante desenvolver, é a figura do desvio de dinheiro público, porque no Brasil ocorreram verbas destinadas a esse momento difícil, evidentemente que não verbas suficientes, mas, infelizmente, nós temos aqui alguns estados, 6 ou 7 estados, sob operação de Polícia Federal, porque o dinheiro que chegaria da União e deveria ter um destino certo, infelizmente, há suspeitas de desvios. Então, eu queria que o senhor, dentro da sua pesquisa, que eu sei é uma pesquisa muito ligada à dignidade da pessoa humana, falasse um pouco sobre também se desvios ocorreram na Europa, se o senhor tem ciência a respeito disso, quais as medidas que estão sendo tomadas. Então, essas 2 provocações. A figura do auxílio emergencial, ou o nome mais adequado que tenha, para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E como lidar com os desvios dos dinheiros que deveriam ser encaminhados para combater essa severíssima pandemia. Logo em seguida, dentro do nosso roteiro inicial, tal como foi demarcado, eu tenho um enorme prazer, gente, de passar a palavra para o professor Pedro, que nos recebeu em 2019 de uma maneira extremamente simpática. Até jantar nós fomos depois da série de palestras, da parte acadêmica, né? Foi muito simpático. Acho que todos vocês que estão aqui nos assistindo e participaram também lá de Portugal vão confirmar. Já chegaram a dizer, professor Diogo, olha, professor Pedro estará, vou assistir. Muito obrigado, professor Pedro. O senhor com a palavra. Renovo os cumprimentos e o agrado em estar convosco. O senhor professor Dr. Diogo Leite Campos, na sua abertura, sempre sábia, colocou-me numa recordação que terá não é muito longínqua, terá uns 3 anos, coisa que o valha, a abertura de um congresso em Santa Catarina, na Católica em Santa Catarina. A abertura era feita por mim e pelo ministro Aires de Brito, pessoa que já conhecia e que estimo, muito embora tenhamos posições muito distintas relativamente a diversos temas, nomeadamente as questões de um certo ativismo, etc. E o que é curioso é que neste congresso, na abertura, estariam aproximadamente 400 pessoas a assistir, e quando chegamos ao palco, o senhor ministro Aires de Brito olha para mim e diz: porquê é que nós não fazemos, em vez de estar aqui da sua parte a falar durante 30 minutos e eu depois estar a falar 30 minutos, porquê é que não estabelecemos um diálogo entre os dois? E assim foi. Porque, e não terá corrido muito mal, porque durante 3 horas estivemos a falar com as tais 400 pessoas, a ouvir-nos. Suponho que não havia ameaça de ninguém à porta do recinto. As pessoas tiveram, efetivamente, pelo menos apareciam estar com agrado, até porque, cá está, não pensamos da mesma forma sobre alguns dos temas que estavam, inclusive, a ser tratados. O que se tornou, inclusive, é mais interessante, creio eu, para quem nos estava a ouvir. E eu, dentro desta proposta que o Sr. Professor Dr. Hélio Orém me colocou, de perceber a pandemia na Europa, o que está a acontecer e o que vai acontecer, eu irei apresentar o tema, enquadrando-o
percebendo que, inclusive, quem nos está a ouvir neste momento está essencialmente no Brasil, e o conhecimento da Europa, ou a percepção de uma Europa que não é federal, que será, na melhor das hipóteses, ainda confederal, até porque eu não partilho, talvez, do otimismo que o Sr. Professor Dr. Diogo Leite Campos tem no que diz respeito à solidariedade entre os Estados europeus. Lamento imenso, peço desculpa, espero que da sua parte tenha toda a razão. Obviamente que os dois esperamos que tenha razão, mas eu não consigo. Sou, efetivamente, mais pessimista. Não vou dizer outra coisa, sou mais pessimista. Assim, irei apresentar o tema, vou situá-lo, deixando aqui já algumas provocações que possam potenciar a discussão. Vou partir, digamos, nesta exposição, vou partir de uma outra situação catastrófica que implicou a morte de milhões de pessoas. Partiu aí da iniciativa dos homens, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas para situar a Segunda Guerra Mundial, não no seu início, mas no seu fim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ou a Segunda Grande Guerra, nós assistimos a uma série de eventos políticos e jurídicos. Desde logo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Depois, no plano europeu, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950. Já no âmbito do Conselho da Europa. E, por outro lado, eu não vou dizer complementar, mas por outro lado, pela paz e estabilidade, por uma Europa em paz, unida e próspera, surge em 1951 um projeto europeu. Surge um projeto europeu que integrava filósofos, pensadores, ainda resistentes da Segunda Guerra e dos regimes políticos que estiveram no centro da Europa. Apareceram advogados, novamente também refiro aqui os advogados, apareceram pessoas de diversas áreas, universitários, académicos, apareceram e defenderam uma nova ideia para a Europa. Para que uma Europa pudesse prosperar e viver em paz. E antecipo, resultou. Nunca a Europa esteve tanto tempo em paz como desde 1951, eu não estou a dizer 1945 ou 1948, mas desde 1951, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e depois, em 1957, os dois tratados de Roma, Comunidade Económica Europeia e o Euratom, ou seja, a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Assim, tendo nós um mercado comum e tendo o Euratom. E assiste-se, é curiosíssimo percebermos, e sabemos que houve um plano Marshall, sabemos que houve uma série de elementos num plano económico e financeiro, mas assistimos a uma década riquíssima para a Europa, extraordinariamente favorável a um crescimento da Europa, particularmente do seu centro, porque os países que integraram a Comunidade Económica Europeia em 1957 aboliram os direitos aduaneiros entre si. Ou seja, geraram um fenómeno de riqueza, geraram aquilo que foi a base de... E agora poderíamos avançar para a cooperação judiciária europeia, percebermos aquilo que é o reconhecimento mútuo, aquilo que é o princípio da confiança, etc., etc., mas é a partir deste momento em que a Europa verdadeiramente dá um salto. Deixam de cobrar direitos aduaneiros sobre as trocas comerciais realizadas entre esses Estados. E de tal forma o sucesso que, pouco depois de uma Segunda Guerra Mundial, em que a Europa, particularmente, repito, o centro da Europa, ficou de rastros, ficou desfeito. E permitam-me um parênteses, estamos numa pandemia horrível, mas a quantas pandemias corresponderia a esse momento? Nós assistimos em que, em pouco mais do que 15 anos, passou a haver excedentes agrícolas. Houve excedentes de produtos agrícolas.
houve efetivamente uma revolução nesse momento na Europa. Bom, e assistimos então, em 1973, à entrada da Dinamarca, da Irlanda, do Reino Unido às comunidades, ainda na altura designadas como comunidades europeias. E quando eu refiro 1973, não o faço também de uma forma inocente. Faço com o sentido de, já que estamos a falar em 73, vamos falar em 74. Mas eu, ao falar em 74, não é Portugal tanto ou só e apenas que me refiro. É que houve 3 ditaduras que terminaram a par. 2 em 1974 e uma em 1975. Veja-se, Grécia, com aquilo que era a ditadura dos coronéis entre 1967 e 1974. Portugal, 28 de maio de 1926 e 1974. E aquilo que foi a morte de Franco em 1975. Ou seja, permitam-me a expressão, nesta outra Europa, e até para já começarmos a compreender aqui algumas diferenças, porque não temos uma Europa, nós efetivamente temos um Brasil, com as diferenças que resultam das características do Nordeste, do Sul, há efetivamente um país continental, riquíssimo, diverso, nas suas realidades e características, que é o Brasil, mas é uma nação. A Europa não é uma nação. Eu agora vou falar mais baixo para os nossos vizinhos aqui do lado, os espanhóis, não nos ouvirem. Claramente não são uma nação. Veja-se o que está a ocorrer, mais uma vez, de um modo recorrente, na Catalunha. Bom. Ora, quando nós percebemos esta realidade, estes 3 Estados do Mediterrâneo, vamos dizer que eles na altura ainda não eram da Europa, eram do Mediterrâneo. E há pouco o Sr. Professor Dr. Hélio Ourém recordou o jantar agradável que tivemos e a nossa gastronomia aproxima-se mais de toda a bacia mediterrânica do que tanto da gastronomia alemã, dinamarquesa ou noruega, entendamos. Aproxima-se mais da brasileira, assim como a brasileira tem, e eu tenho comido vários pratos, inclusive no Nordeste, que provei pela primeira vez em Cabo Verde e em Angola. Ou seja, nós percebermos também que é aquele plano atlântico que nos une uma história comum. A história comum entre Portugal, Espanha, Grécia e a Noruega e a Dinamarca não é assim tão evidente. Há mais uma história comum com o Brasil ou com Angola, relativamente a Portugal, do que tanto com a Noruega ou com a Dinamarca. Bom, mas percebendo nós que em 1981, daí as minhas referências há pouco, a Grécia se tornou parte integrante das comunidades europeias na altura, e Portugal e a Espanha, na mesma data, no mesmo momento, no Mosteiro dos Jerónimos, integram as comunidades europeias em 1986. Em 1987 é assinado o Ato Único Europeu. O que é que eu quero demonstrar até este momento é o seguinte. Há um desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial no sentido não só de um alargamento de um espaço político e económico, mas também de sua própria consolidação. Daí a minha referência ao Ato Único. A referência que nós podíamos ter relativamente a outros tratados. Mas a questão torna-se mais sensível a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim. E aquilo que era uma barreira política, física, traduz-se como que na abertura de um dique, de uma barragem, onde se sentem as vagas a estender-se a toda a Europa.
Porque a Europa, ela própria, a Europa há 15 nesse momento, surge como um mercado único e que se desenvolve a partir de 1993, em torno de 4 liberdades. Mas atenção, mantínhamos ainda num compromisso que era de uma realidade distinta entre várias Europas, aquela Europa que está ainda com as consequências do Pacto de Varsóvia, ainda está num outro ritmo e num outro momento histórico. Sabemos que em 1995 outros Estados, antes desse alargamento mais a leste, como a Áustria, a Finlândia e a Suécia, vêm integrar a União Europeia. E mais interessante, creio, é nós situarmos-nos em 2 momentos, em 2 passos que foram a criação do euro, de uma moeda única, em 19 Estados, não é em todos os Estados europeus, é em 19 Estados. E em 2004, com o alargamento a leste. Ou seja, a Europa alarga-se a leste aos países vindos do Pacto de Varsóvia, que assim se tendem a diluir na Europa em 2004, seguidos da Bulgária e da Roménia em 2007. E neste momento, sem prejuízo mais tarde, a Croácia também virá a entrar, neste momento nós percebemos que aquela pequena comunidade do centro da Europa, surgida em 1951 e depois alargada em 73, 81, 86 e assim paulatinamente, se abre repentinamente a um número que era quase o dobro dos países. E alguns deles países de grande dimensão, como é o caso da Polónia. A questão que se coloca é o seguinte. Eu creio que nós não devemos convidar ninguém para a nossa casa se não tivermos a casa arrumada. E aquilo que se sente claramente é o seguinte. A Europa cresceu, a Europa afirmou-se, aproveitou os bons tempos, os bons ventos, as boas circunstâncias e oportunidades. E, antes de se organizar, estabelecer regras claras de funcionamento da sua casa, alargou. E alargou, colocando logo elementos de tensão com base em meros, permitam-me a expressão, meros tratados ou acordos internacionais. Houve ainda uma tentativa, aliás, iniciada entre 2002 e 2003 com Giscard d'Estaing, de haver uma Constituição para a Europa, um projeto constitucional europeu, que inclusive, note-se, isto é verdadeiramente notável e é tantas vezes esquecido, a circunstância de, em 2004, os chefes de Estado e os chefes de Governo terem aprovado aquele texto. Ou seja, não foi Giscard d'Estaing, num grupo de amigos, num jantar, numa tertúlia, ou o que fosse, que a certa altura disseram, olha, que coisa engraçada que nós aqui encontramos. Um texto interessante. Não. Os chefes de Estado e de Governo europeus aceitaram aquele texto. Só que depois, o que se verifica é que as diversas constituições nacionais, os diversos sistemas jurídicos nacionais impunham diferentes medidas relativamente ao modo de se aceitar ou não aquele novo compromisso político europeu. E se a Eslovénia e a Grécia aprovaram, já França
entendeu, os cidadãos franceses e dos Países Baixos entenderam não ratificar a Constituição, esta que seria a Constituição Europeia. O que veio a resultar num compromisso político em 2007, que é o Tratado de Lisboa, o Tratado sobre a União Europeia, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, trazendo para um novo plano jurídico a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e passando a própria União Europeia, já não comunidades europeias, a uma nova fase que eu diria que é uma fase de ainda mais avançado compromisso. O que é que eu quero dizer com isto? Se 3 pessoas amigas, 4 pessoas amigas combinarem uma viagem, quando o carro está a funcionar bem, quando estão com dinheiro, quando estão com saúde e bem dispostos, a viagem é muito agradável. Se começa a dizer a meio da viagem, é isto, já estou cansado de ouvir aqui este que vai sentado ao meu lado. Ou não me digam que vamos outra vez comer carne, eu hoje queria comer peixe. Ou hoje não quero beber vinho, mas quero beber água. Começa aqui a criar-se um mal-estar que foi, de alguma forma, o que aconteceu na Europa. E permitam-me, a partir daí, a Europa começou claramente a ela própria pôr-se em causa. Agravada como uma circunstância. E é uma circunstância que o Brasil também sentiu, uma circunstância que os Estados Unidos sentiram, que foi uma crise mundial brutal. Ou seja, depois do Tratado de Lisboa, por coincidência, não é responsabilidade do Tratado de Lisboa, mas há uma crise mundial e financeira enormes que levam ao colapso de diversos Estados. Houve Estados que o sentiram particularmente, o caso de Portugal, de Espanha, de Grécia, da Irlanda e Itália, onde mecanismos de solidariedade que estão estabelecidos no Tratado da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia não foram respeitados. Ou seja, vejamos o seguinte. Há um conjunto de regras no âmbito do direito da União Europeia que impõem uma ação solidária entre os Estados. E o que se verificou no início da década passada foi, efetivamente, uma manifesta ausência de solidariedade entre os Estados. O acordo, designado como Acordo da Troika, entre o Banco Central Europeu, que está sujeito ao direito da União Europeia e à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Comissão Europeia, que está sujeita ao Tratado da União Europeia e à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, com Portugal, e conforme o Tribunal Constitucional Português veio a declarar, naquilo que foi depois a concretização de algumas desses compromissos, manifestamente não respeitavam o direito da União e uma série de princípios. Ponderemos então agora 2021. Aquele Reino Unido que tinha entrado em 1973 saiu. Há uma Escócia que quer sair desse Reino Unido. Há uma Bélgica que está fraturada. Há uma Espanha que assiste a uma Catalunha a querer tornar-se independente. E o que é seguro é que, nos termos do direito da União Europeia, um Estado, para entrar na União Europeia, tem que ter a unanimidade de todos os Estados. Isto significa que, se a Catalunha sair, nunca a Espanha vai aceitar que a Catalunha depois entre novamente na União Europeia. Mais grave ainda, quando temos diversas regiões em Espanha que estão a olhar para a Catalunha, porque em função da saída da Catalunha, também elas próprias poderão querer sair. Verifica-se, ainda no plano da pandemia, a circunstância de alguns Estados, nomeadamente a Hungria, estarem a adquirir vacinas fora daquilo que foi o plano delineado, afirmado junto da Comissão Europeia.
nomeadamente junto da Rússia. A Hungria também e a Polónia entraram em rota de colisão com a União Europeia, nomeadamente por desrespeito do princípio da separação de poderes ao tentarem controlar o poder político. Ou seja, aquilo, eu não sei como é que eu estou de tempo, Sr. Professor Doutor Hélio Ourém. Eu peço desculpa que me distraí completamente com o tempo, mas espero que ainda tenha algum. Com certeza, professor. O senhor com a palavra, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos a falar. Eu dou-lhe o meu. Obrigado, não. Obrigadíssimo. Eu quero ouvi-lo assim, gosto sempre mais de ouvir. Como é óbvio. Agora, a questão que hoje se coloca em termos constitucionais é o seguinte. Nós não temos uma Constituição Europeia. Nós temos um conjunto de normas que nos tornam mais uma confederação de Estados do que algo de próximo, e estamos muito distantes de ser um Estado federal. Senão seria impossível um Brexit. Não se pode sair de uma Constituição. Pode-se sair de um tratado, de uma convenção ou de um acordo internacional, mas não se pode sair de uma Constituição. Nós não temos essa segurança no plano do direito político como no plano dos direitos fundamentais. E aqui assistimos, efetivamente, a uma enorme fragilidade. Nós, em Portugal, estamos a discutir a eutanásia. O Sr. Presidente da República hoje enviou para o Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade, a lei aprovada pela Assembleia da República sobre a eutanásia. A questão que se coloca, inclusive, é que há Estados da União Europeia que têm a eutanásia, que têm o suicídio assistido. Ponderamos onde está a harmonização dos direitos. Mas não é por aqui que nos devemos ficar. É nós percebermos, e já mais do que uma vez comentei, inclusive, junto do Sr. Professor Dr. Diogo Leite Campos, a circunstância da própria noção do direito à vida. O modo como o poder político tantas vezes trata o direito à vida. E se eu comecei esta minha intervenção numa referência próxima à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é nós percebermos que dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, 3 têm a pena de morte. De onde há uma ausência clara de efetividade dos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, permitam, continua e muito por se cumprir. A dignidade da pessoa humana continua e muito por se cumprir. Aquilo que são, e que todos nós aprendemos como os direitos de primeira geração. Que nós aprendemos, desculpem, nós percebemos quão frágil é esta condição. Notem que há hoje uma percepção muito clara de desagregação da União Europeia, do regresso daquilo que era a configuração do mapa europeu antes da Primeira Guerra Mundial. Há, efetivamente, essa recuperação de uma série de fronteiras, onde diversos Estados estão a aproveitar a pandemia, como em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria também foi um excelente pretexto para se dar início a uma Primeira Guerra Mundial. A pandemia também está a ser um magnífico pretexto para diversos Estados novamente porem em causa direitos, liberdades e garantias, atuando ao arrepio, inclusive, das próprias Constituições. Dou-vos um exemplo e prestes a terminar. Portugal tem, nos termos do artigo 19º da Constituição, o estado de sítio e o estado de emergência. A certa altura, o Governo da República, o órgão executivo, decretou um estado de calamidade ao arrepio da própria Constituição, pondo em causa direitos como o direito fundamental à liberdade de circulação,
constante do artigo 44º da Constituição da República Portuguesa, o que constitucionalmente não podia fazer. Ou seja, é chegado o momento de se reforçar aquilo que é uma estrutura normativa. Não é o poder político, porque esse não é o poder militar, porque esse é uma questão de oportunidade que lhe deem. É no plano normativo e no plano judicial, mas judicial no sentido de se assegurar o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E o efetivo cumprimento dos mesmos em verdadeiros tribunais constitucionais. Portanto, é esta a minha provocação, considerando a pandemia relativamente a muitos Estados, e para além do impacto que terá sobre os cidadãos, sobre a sua saúde, sobre a economia e as finanças, politicamente também a desagregação que diversos Estados estão a aproveitar ou que se vão aproveitar ao longo destes próximos meses. Professor Pedro, quero agradecer-lhe a sua brilhante apresentação e, claro, assim como fiz com o professor Diogo Leite de Campos, eu vou fazer aqui, digamos assim, uma espécie de pauta para o nosso debate a seguir. Bom, a primeira questão que eu lhe lanço é que existem as constituições dos estados na Europa, mas também existe uma legislação, vou chamar de supranacional, e às vezes há uma forte tensão entre o que decide um tribunal constitucional, digamos, de Portugal, e aquilo que a Europa efetivamente quer que seja feito. É possível compatibilizar, é possível resolver essa tensão entre o que a Europa, a França, a Alemanha, a Holanda, os países frugais querem que seja feito com a legislação do Estado propriamente dito. Então, como fazer para tentar equilibrar as constituições estaduais com as legislações supranacionais? Essa é a primeira questão que eu lhe proponho. Uma segunda questão que eu lhe proponho. O senhor falou na Segunda Guerra Mundial, e em um certo movimento de aproximação, e, de alguma maneira, até de conquista de direitos. Mas há um movimento pré-Segunda Guerra Mundial. O senhor falou em Francisco Ferdinando, considerando a Primeira e a Segunda Guerra como se fosse uma espécie de composição. Há uma certa sequência entre a Primeira e a Segunda Guerra. Aí eu pergunto, nós estamos no momento atual, onde eu vejo a Catalunha na Espanha, a Escócia, a Irlanda, Reino Unido, o Brasil na situação que a gente não precisa repetir, digamos assim, de muitos desentendimentos, não é? O senhor considera que nós estamos em um momento, em um ciclo histórico, infelizmente, de mais distanciamento do que de solidariedade, é isso? Porque se for isso, eu lhe pergunto, o professor Diogo Leite falou numa bazuca, ou seja, a União Europeia, ela está investindo um volume absurdo de dinheiro no sentido de fazer ou tentar fazer uma certa recuperação econômica. E aí, seria compatível nós falarmos nessa bazuca, esse volume enorme de dinheiro que a União Europeia pretende aplicar, inclusive em países como Portugal, Grécia, e esse distanciamento, note bem, para ser ainda mais concreto em direito financeiro, essas verbas não viriam a fundo perdido, mas essas verbas viriam de uma maneira a permitir que os países mais pobres viessem a pagar esses aportes. Como seria isso? Como, em uma Europa desunida, fazer aplicar a bazuca, fazer com que os Estados europeus mais pobres não fiquem tão pobres assim. Lembrando que a doença, a pandemia, ela, no momento em que ocorre um fluxo muito grande, não apenas migratório, mas de país a país, ela pode contaminar rapidamente um país rico a partir de um país pobre, salvo se o país rico fechar completamente fronteira. Não me parece que essa seja uma solução, pelo menos, permanente. Então, como compatibilizar a aplicação desse dinheiro da União Europeia com essa dificuldade de relacionamento dos países frugais, que acham que alguns países da Europa deveriam ter comportamentos que eles têm,
mas que aquele comportamento, digamos que a Espanha, a Holanda falou isso em relação à Espanha. A Espanha não tem. Me parece que uma situação difícil. E uma terceira e última provocação, que é a seguinte. Normalmente, quando algo ocorre uma vez, pode não acontecer uma segunda vez. Mas quando ocorre uma segunda vez, há uma probabilidade de que venha a acontecer a terceira vez. Nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e nós vivemos um momento de enorme tensão no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e entre países. Há um elemento muito importante que eu sei que o senhor conhece bastante, a China. Quando eu digo um elemento muito importante, um elemento econômico muito importante, um elemento cultural muito importante, inclusive agora em relação às vacinas, eu acho que é inescondível a importância que a China vem tendo em relação às suas vacinas. Não sei como a Europa vem assimilando as vacinas chinesas. Eu estou vendo que no Brasil o Coronavac chegou. Não é? Eu queria que falasse um pouco também sobre a China, nesse teatro mundial e, ao meu ver, acredito que concorde comigo, a China como um elemento importantíssimo nesse equilíbrio ou desequilíbrio que deve ocorrer no mundo pós-pandemia. Então, são essas três provocações que eu deixo para o professor Pedro, agradecendo firmemente o lastro histórico que ele nos deu, está aqui gravado. Tá bem, gente? Então, professor Pedro, passar agora a palavra para o professor Diogo. Muito obrigado, professor Pedro. Lembrando que eu também fiz em relação ao professor Diogo algumas ponderações. A primeira ponderação foi auxílio emergencial, ou o nome que tenha. Eu sei que os nomes variam de país a país. Para as pessoas físicas mais pobres, lembrando a necessidade de solidariedade em relação aos mais pobres, não apenas por uma questão, digamos, religiosa, que já seria bastante, mas também por uma questão de sobrevivência. Porque diante de uma pandemia, se as pessoas estão infectadas, elas vão passar a doença que possuem para outras pessoas. Então, digamos assim, cuidar do mais pobre não é apenas o que já seria muito, não queria deixar dúvida sobre isso, uma questão de solidariedade, é também uma questão de sobrevivência. E o auxílio emergencial para as pessoas jurídicas. Como é que fica isso? Quer dizer, de repente, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela precisa sobreviver para manter os empregos. Mas se ela não tiver receita, se eventualmente houver realmente um confinamento que não lhe permite ter receita. Essa equação, saúde, economia, é uma equação muito difícil de se resolver. Por vezes se coloca como sendo algo fácil. Vamos optar pela saúde, vamos optar pela economia. Mas, ao meu ver, é algo extremamente difícil. Claro que a saúde está acima de qualquer coisa, mas a saúde também depende da economia. Então, e uma outra provocação que lhe fiz, professor, são os ligeros. Porque seria de imaginar que, diante de uma situação tão difícil, onde falta tudo, onde faltam vacinas, onde falta emprego, falta às vezes comida. Como o senhor, diante da sua visão humanista, dessa sua preocupação com a dignidade da pessoa humana, encararia, e como se é que isso também está ocorrendo por aí, a questão de desvio de dinheiro público. Enfim, professor, fraternidade, nós podemos pensar em uma sociedade fraterna, ou isso é um sonho distante, professor? Professor, com a palavra, muito obrigado. Ora bem, muito obrigado, professor Hélio. Eu devo dizer, antes de mais, que adorei ouvir o professor Trovão de Rosário. Foi interessantíssimo. E o que ele vai dizer a seguir, igualmente interessante vai ser. Esses dois desafios que o senhor me lança são muito interessantes e são o mais atual possível. Eu mantenho que a sociedade portuguesa é uma sociedade solidária. Não digo que seja a solidariedade levada ao limite, até pensar mais nos outros do que em nós próprios, mas é pensar nos outros com alguma racionalidade, com alguma defesa do nosso interesse. Nós não nos esquecemos para pensar nos outros, como seria próprio de um cristão, mas pensamos nos outros sem deixar de pensar em nós. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que esta crise criou imenso desemprego em Portugal, nomeadamente dentro da classe média. Quem foram os mais atingidos?
foram os profissionais liberais, os que trabalhavam por conta própria, os que trabalhavam em pequenas empresas, os imigrantes recentes, etc. Pronto, houve uma grande perda de trabalho. Mas o auxílio social em Portugal, a nível de alimentos, opera sobretudo através da esfera privada. Há diversas organizações ligadas à Igreja ou não, à Igreja Católica, mas quase todas elas inspiradas por princípios católicos, que distribuem alimentos. O mais conhecido é o Banco Alimentar contra a Fome, que distribui por ano dezenas de milhares de toneladas de alimentos a pessoas carenciadas. Fornecem instituições e essas instituições fornecem às pessoas. A minha mulher faz isso também durante uma parte do ano. Neste momento de crise, toda a gente está aflita, mesmo os que sobrevivem. Houve um grande acréscimo de doações às instituições que apoiam os outros e que foram capazes de duplicar o volume de apoios. Agora, mas isto é muito importante porque se tem conseguido assegurar que as pessoas sobrevivam. Devo dizer que entre pessoas necessitadas cá em Portugal, há muitos brasileiros imigrantes recentes que devem o seu bem-estar, ou pelo menos o não estarem totalmente em mal-estar, a este auxílio pessoal. Depois, a saúde, em princípio, é gratuita e universal. Quem tem Covid vai para o hospital. Quem não tem Covid e tem outra doença qualquer, olha, a coisa está feia nesse aspecto. Agora, indo mais para o apoio institucionalizado do Estado, o auxílio de emergência financeira do Estado, quais eram as três zonas que era preciso levar em conta? Uma é o sector primário, a agricultura. Sem problemas, porque as pessoas precisaram de continuar a comer e a trabalhar na agricultura. Na agroindústria também não houve problemas. Transformação de alimentos, acondicionamento de alimentos, etc., não há problema. Quanto aos supermercados, continuaram a funcionar cada vez mais próximos. Pronto. Depois, o problema está nos profissionais liberais, naqueles que trabalham por conta própria. Esses não tiveram apoio ou os apoios foram muito reduzidos. Muito reduzidos. Depois temos os que trabalhavam numa pequena empresa, que eram artesãos, ou tinham uma lojinha com mais uma ou duas pessoas. Os apoios a esses também foram muito insuficientes. Depois temos o sector mais atingido, que é o turismo. Portugal estava num crescimento extraordinário. Restaurantes, hotéis, marinas, tudo. Em Lisboa cresciam hotéis em toda a esquina. Ora bem, e de repente o turismo não é desapareceu, mas caiu quase totalmente. Foi este o sector mais atingido, que sofreu mais, com menos apoios, etc. Depois temos algumas indústrias ou serviços que tiveram de fechar e então os funcionários dessas empresas não foram despedidos, mas foram financiados em parte pelo Estado, em parte pela empresa e tiveram uma diminuição de salário. Isto significa o quê? Que uma boa parte destas empresas, quando terminar a pandemia, vão estar num estado desgraçado. Desgraçado. Pronto. De maneira que mas vamos lá ver o seguinte. Quando eu digo que os apoios foram pequenos, não é uma crítica. É uma realidade que eu não critico. Porque todos os países europeus, nomeadamente Portugal, para apoiarem as indústrias, os empregados e tudo, tiveram de se endividar. Os orçamentos do Estado não davam para esses apoios. A dívida pública de todos os países europeus aumentou enormemente. Aumentou mesmo a alemã.
a francesa, que já era elevada, subiu ainda mais. Nós também tivemos de aumentar a nossa dívida pública para um apoio que foi, como é que é dizer, em todos os países europeus o mínimo. Imaginem o que é subvencionar as companhias aéreas, subvencionarem os caminhos de ferro, subvencionarem as fábricas de produção de aviões, subvencionar as fábricas de produção de automóveis, que caíram 40% na Europa. Os países europeus, nomeadamente Portugal, não tinham meios com o orçamento corrente para sustentarem as pessoas por causa da pandemia. E a maior parte dos países europeus, Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia e muitos outros, já estão sobreendividados. De maneira que tiveram de ser muito prudentes no sentido de se endividarem ainda mais. A bazuca vai ajudar a situação, mas nós só vamos ter em conta, nós só vamos ter presente a situação real quando terminarem os apoios do Estado às empresas e termine também uma coisa que vai ser terrível para os bancos. O Estado impôs aos bancos que fizessem moratórias, que dessem mais tempo para o cumprimento de muitas dívidas. Muitas dívidas. Ora bem, quando terminar esse prazo, que pelo menos para algumas termina em setembro, nós vamos ver o que é que isso significa de perdas para os bancos. Os bancos portugueses já estão subcapitalizados, em termos legais, mas não estão a abundar de dinheiro. Se perderem os milhares de milhões de euros, quem é que vai ter de os pagar? O contribuinte. À custa de quê? À custa da dívida pública, à custa de endividamento externo. Portanto, a situação não vai ser fácil. Tenho a consciência de que os governos fizeram todos, e o português fez, sem sombra de dúvida, o que podia. Mas podia muito pouco. E muitas vezes havia uma tentação de prometer muito, mas depois dar pouco. Pronto, em todos os países europeus. Ora bem, e agora vamos lá ver a possibilidade de desvios de dinheiros públicos. Eu estou preocupado com isso. Não é porque Portugal seja um país particularmente corrupto. Há corrupção em todo o lado. Em todo o lado. Mas sim, porque nós vamos receber muito dinheiro. Como dizia um antigo primeiro-ministro português, vamos receber um tsunami de dinheiro. Vamos lá ver se ele vai ser bem aplicado, se vai ser aplicado naquilo que interessa à população portuguesa e não em obras megalómanas, e se não vai haver desvios. A União Europeia diz que vai vigiar isso de perto. O governo português também. Eu devo dizer que tenho muita confiança no governo português de maneira geral, nomeadamente naqueles ministros e ministras que eu conheço, que é gente excepcional. Mas nós assistimos agora a uma coisa que é a seguinte, e indicia alguma coisa. Na vacinação que está a ser feita, embora devagar, houve pessoas que se aproveitaram para passar à frente e ser vacinadas antes dos outros. Se há, digamos, esta corrupção, este abuso de poder numa coisa que é uma vacina, embora as pessoas achem que é a vacina que as vai salvar de morrer, o que será quando nós recebemos 20 mil milhões de euros para um país pequenino? Eu tenho confiança, eu sinceramente confio. Mas não sei o que vai acontecer. Também, professor, agradeço a sua sinceridade, né? E deixar claro, né, que a bazuca é muito dinheiro. Então, como esse dinheiro vai ser gerido, administrado, né, fiscalizado, faz parte do direito financeiro. Então, mostra como o direito financeiro tem um impacto social. Eu pedi para que os meninos, o Victor, colocasse isso. Nosso grupo de pesquisa, política e tributação, aspectos materiais e processuais, ele possui também um forte degrau em dignidade da pessoa humana, em direitos humanos. Não é apenas uma disciplina técnica, como às vezes, digamos assim, as pessoas podem querer pensar.
Não. Trabalhar com o orçamento, lidar com o orçamento, equilíbrio, receita, despesa, execução orçamentária, é algo que é preciso despertar, possui um fortíssimo impacto social. Né? E aprender, digamos assim, com o que está ocorrendo fora do Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos, como isso vem sendo fiscalizado, como diz vem ocorrendo, faz parte do direito financeiro. Então, estudar as finanças, insisto, faz parte dessa dimensão da dignidade da pessoa humana que o professor Diogo Leite de Campos tanto estuda, e eu agradeço demais, professor, esse artigo que o senhor me permite estar com. Muito obrigado mesmo por me ter convidado também para esse artigo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Em sequência, agradecendo demais ao professor Diogo Leite de Campos, nós temos aqui, para o professor Pedro Trovão, quem escutou, eu acho que quase todos vocês que estão conosco e estarão conosco assistindo a gravação, devem ter visto uma aula de história, uma aula que imperdível. Né? Em função dessa aula, eu provoquei o professor. Constituições dos Estados Europeus, 27 estados, enfim, tribunais constitucionais. E aí? Quando uma legislação supranacional ela diverge daquilo que a Constituição de um Estado, que seja Portugal, que seja um outro Estado da União Europeia, daquilo que diz o Tribunal Constitucional daquele Estado, como é que a gente resolve esse dilema, essa tensão entre a legislação estadual e a legislação supranacional? Lembrando que existem também tribunais, de alguma forma, supranacionais. Então, essa foi a primeira provocação que eu fiz para o professor, como resolver essa tensão entre a legislação estadual, as decisões dos tribunais constitucionais dos estados e a legislação supranacional, a legislação europeia. Uma segunda colocação que eu fiz para o professor é que o professor tratou da Segunda Guerra Mundial em diante, em um certo movimento de aproximação, de solidariedade, de construção, de soerguimento da economia. Mas será que nós estamos, atualmente, com essa fisionomia pós-Segunda Guerra Mundial, ou estamos com aquela fisionomia que provocou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, de muita insatisfação entre as pessoas, entre os grupos, entre as tribos, e que, de repente, pode até anunciar um período ainda mais difícil. Não é? Disse eu, quando uma coisa ocorre uma vez, pode não ocorrer a segunda, mas quando ocorre uma segunda vez, há uma preocupação que possa ocorrer uma terceira. Já houve a Primeira, uma Segunda Guerra Mundial, e aí? E, finalmente, a terceira provocação foi sobre a China. Eu sei que o professor conhece profundamente a China, e me parece que a China é um elemento, é um país, é um ator desse teatro que é o mundo, né? Significativo. Não apenas do ponto de vista econômico, está aí na pandemia, a origem da pandemia e também as vacinas, algumas vacinas provenientes da China, daquela região, não é? China, Índia, enfim. Não é? E aí, eu queria que ele falasse um pouco sobre a China nesse equilíbrio mundial pós-pandemia. Então, são 3 provocações, professor. Eu sei que o senhor é um profundo estudioso dessas 3 questões. Muito obrigado, professor. O senhor com a palavra. Obrigado. Professor, obrigado pelas referências. Ouvi com muitíssimo agrado, como sempre, as respostas do professor Dr. Diogo Leite de Campos. Há efetivamente uma solidariedade em Portugal, sem dúvida. Há uma matriz, inclusive, clara no que diz respeito a uma influência desde o cristianismo, tudo. Efetivamente, nós percebemos claramente essa perspectiva solidária. As minhas reservas relativamente à solidariedade é no plano europeu, ou seja, os Estados uns com os outros. E isto passa, permita-me, e desde já entrando para a sua primeira questão, e sem a querer fundir com a terceira, ou com um dos aspectos da terceira, que é o uso da expressão dos países frugais. Os países frugais. É uma expressão, pronto, eu sou suspeito, sou português, gosto imenso de ser português, não está em causa, mas eu não consigo perceber as coisas dessa forma, pelo seguinte. Vejamos. A Bélgica tem 2 parcelas de território.
sempre desavindas, sempre desavindas. Uma sempre tentou dominar a outra. Aquela que foi sendo sempre dominada, agora está mais rica. Ao fim de séculos de história. Dentro do Reino Unido, a Escócia, que muito prezo, a Escócia, desculpem-me a expressão, mas era como um patinho feio. Era tudo mais rude e mais difícil. Até o aço tinha que ser mais duro. Pois, mas pequeno pormenor, agora a Escócia tem petróleo. E agora a Escócia não passou ou deixou de ser frugal ou o que seja. Não é uma questão de frugalidade. É uma questão de renda. É uma questão de riqueza que os países conseguem gerar eles próprios. E quando eu fui atrás na história, foi porque ela nos permite perceber a fase em que nos encontramos. Não foi geração espontânea. 2021 não é o início do mundo. Há uma história que aqui vem, para nós percebermos o que somos. Senão nunca vamos conseguir perceber. Ora, há uns anos atrás, um deputado federal alemão, o Sr. Professor Dr. Leite Campos, seguramente recorda-se essa situação, quando a Grécia estava numa situação lastimável, em termos financeiros, económicos, estava tudo na rua da amargura, e disse um deputado federal alemão: porquê é que não vendem uma das ilhas que têm? Vendam uma das ilhas que têm. E então alguém que não foi da Grécia, não foi a partir da Grécia, disse o seguinte: mas o problema da Grécia é pagar a dívida pública. É pagar aquilo que devem. Ah, pois? Mas devem pagar. Sim, mas devem a quem? Nomeadamente à Alemanha. É esse o problema da Alemanha. E depois essa mesma pessoa perguntou: mas porquê é que deve à Alemanha? Porque há uma ilha, Chipre, onde há um conflito armado, onde a Grécia faz parte. É um foco de tensão. E a Grécia investe brutalmente do seu orçamento de Estado nas respectivas Forças Armadas. Estimado professor doutor Hélio Ourém, perguntamos-nos neste momento: quem é que fornece, quem é que vende o armamento à Grécia, gerando a dívida? É a Alemanha. Quando da sua parte e simultaneamente me pergunta, embora em questões ou em momentos diferentes, China. Posição da China. Posição da China. Pandemia. É mais um pretexto. Quem tem a dívida pública dos Estados Unidos da América na mão? É a China. É a República Popular da China. A China que tentou fomentar os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. E que agora se vê, e há 2 anos, sensivelmente nesta altura do ano, eu estava em Pequim a falar sobre os BRICS. Mas não era já sobre apenas a questão dos BRICS. Era a rota da seda. Quererem abrir a rota da seda. E é isso que está em causa. É uma tentativa de influência, de domínio. Não está em causa nada disso. Mas o que não podemos permitir-nos, até pela defesa dos valores humanistas que temos, é vermos apenas aquilo que nos põe à frente. Quem tem a dívida pública grega, quem tem a dívida pública dos Estados Unidos, quem tem a dívida pública de Portugal ou do Brasil, condiciona a ação desses Estados. Como o cidadão que pede um empréstimo a um banco para comprar a sua moradia, ou para comprar um carro, ou para comprar não sei o quê.
fica imediatamente condicionado. A primeira questão também se desenvolve uma questão que é essencialmente jurídica. Um dos pressupostos de adesão dos Estados, fosse em 1973, fosse em 1981, fosse em 1986, ou em qualquer outro momento, um dos pressupostos para que os países aderissem às comunidades europeias, hoje União Europeia, é a da sujeição ao direito da União Europeia. Inclusive, a Constituição Portuguesa de 1976 teve um dos aspectos, uma das questões que motivou a revisão constitucional. Nós não temos um sistema de emenda como na Constituição de 88, não é? Portanto, temos um sistema de revisão constitucional. E a revisão constitucional de 1982, para além de extinguir o Conselho da Revolução, que era um órgão de soberania de militares, para além de retirar algumas referências mais revolucionárias, digamos, mas alterou o artigo 8º. Teve que se rever o artigo 8º. Agora com o número 4, para que o direito da União Europeia entrasse diretamente no Estado português, no sistema jurídico português, impondo-se assim ao Estado. Portanto, a questão está, digamos que, juridicamente resolvida. O problema que se coloca é em termos de amparo, em termos de defesa jurisdicional ou de tutela jurisdicional efetiva dos direitos, liberdades e garantias. E aqui não se coloca tanto ou apenas numa perspectiva do Estado A, B ou C, coloca-se no plano de uma União Europeia, porque não há uma efetividade dos direitos fundamentais. Porque, precisamente, a questão que se coloca, e é fácil nós percebermos, é que, ao contrário do Brasil, que sendo um Estado federal, há efetivamente a sujeição a uma Constituição, há uma estrutura política com as suas tensões, com a necessidade de negociação, etc, etc. Mas, numa confederação, a situação é muitíssimo mais complicada. Qualquer coisa que se faz tem sempre que ser negociada. Esta bazuca que temos estado a tratar. Esta bazuca teve que ser analisada e aceita nos termos das constituições de cada um dos 27 Estados. Não é apenas a Europa que determina, eu vou atribuir esta bazuca. Nos próprios critérios tiveram que ser aceitos internamente pelos órgãos de soberania de cada um dos 27 Estados. Que definiram também, daí a minha reflexão há pouco, que definiram também as vacinas, quais seriam, onde seriam compradas, como seriam negociadas, para assegurar um critério de solidariedade simultâneo em toda a União Europeia. O que é que acontece? A Hungria agora foi comprar vacinas à Rússia. Portanto, a Sputnik conta aquilo que era um acordo, uma base, um entendimento europeu. O que fragiliza, obviamente, a União Europeia. Fragiliza uma ótica de solidariedade europeia. Com este tipo de condutas. Por outro lado, tocante às guerras, efetivamente, e creio que inclusive já em momentos anteriores os dois conversamos sobre isso, eu sou uma das pessoas, não sou só eu, somos várias pessoas que consideram que não houve duas guerras mundiais. Houve uma guerra mundial. O armisticio, no fundo, em 1918, o que está em causa é desculpem-me a expressão, uma certa paz podre, ou seja, não houve verdadeiramente um fim de uma guerra. Houve apenas algo que permitiu que continuasse a fervilhar na Alemanha um sentimento de frustração e por parte daquela mesma classe média que o Sr. Professor Dr. Diogo Leite Campos há pouco referia. Foi essa a base, foi essa classe média que não queria empobrecer ainda mais, que queria recuperar o status que tinha antes da Primeira e durante a Primeira Guerra Mundial. E que motivou o Terceiro Reich, motivou a ascensão ao poder de Adolf Hitler e toda esta nova fase. Mais do que nos ver num pós-Segunda Guerra Mundial, eu vejo-nos, curiosamente, entre 1918 e 1939.
Ou seja, quase que numa segunda versão dos loucos anos 20. Porquê? Nós estamos a assistir a uma desagregação muito acelerada de diversas instituições. E em todos os planos. Político, social, cultural, moral, ético, etc, etc. Isto é, para mim, permitam, perdoem, mas é algo que se me afigura claríssimo. Nós vivemos, na Europa, tempos de medo. De medo não é só a pandemia. É assistirmos... a Catalunha fica aqui a meia dúzia de quilómetros. São multidões, são turbas que destroem tudo o que encontram pelo caminho. E são aqueles que vão pagar a nossa segurança social daqui a uns anos. Sejamos claros. E estão a destruir isto tudo. Perdão. Ou seja, o que vos queria transmitir de alguma forma é esta preocupação. Mas esta preocupação, porque efetivamente é muito fácil desagregar-se, pôr em causa estas instituições. Mas, quando eu refiro os loucos anos 20, é uma certa despreocupação e acreditar num relançamento económico que venha a resultar desta fase terrível em que nos encontramos. Até porque dizia, ao contrário do que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Eu há pouco tive já ensejo de referir que, passados pouco mais de 15 anos, no centro da Europa havia excedentes agrícolas, havia uma situação de clara riqueza. Pouco tempo depois de uma guerra que destruiu tudo. E, inclusive, e agora, perdoem-me, não é? Esta referência é uma referência cruel, claramente cruel, mas tantas vezes se refere que Portugal não conheceu o desenvolvimento económico nos mesmos momentos que França, Alemanha, Itália, etc. Não é apenas por sermos algo periféricos relativamente à Europa, não estamos no centro da Europa, mas porque também não tivemos guerras que obrigassem a um renascer da sociedade e da economia. É horrível pensar nisso neste momento. Mas uma das consequências da pandemia pode ser um relançamento económico, um rejuvenescimento da economia. Porque o sentimento é claramente de guerra. Estamos claramente num cenário de guerra. Estes fundos, alguns serão, aliás, na sua maioria, são a fundo perdido. Alguns serão ainda objeto de ponderação de dívida, mas há de facto os dois planos diversos relativamente aos fundos. Isto sabendo-se muito claramente que a China, conforme da sua parte referi, eu já antecipei também de alguma forma a resposta a essa questão. A China foi preparando em todos os continentes uma nova fase, com ou sem pandemia, para uma maior ação política, social e cultural, com o rigor que isso nos impõe em termos de análise. E que nos obriga, obviamente, a uma releitura e uma valorização dos direitos humanos e dos valores próprios de um Estado de direito democrático. Bom, professor, agradecer as suas respostas, as suas provocações para que nós
venhamos a meditar a respeito desses assuntos. Lembrando que nós já estamos com quase 2 horas de conversa, extremamente agradável, porque, não sei se concordam, não pareceu que o tempo passou, enfim, ou pelo menos ele passou muito rapidamente para mim, né? Escutando pessoas tão competentes, tão inteligentes, e nessa fase final da nossa conversa, como sempre a gente faz, eu vou passar a palavra para o professor Diogo, para o professor Pedro, lembrando que a Universidade Católica de Pernambuco terá, certamente, um enorme prazer de aproximar laços, não é? Não apenas o grupo de pesquisa que eu coordeno, política e tributação, aspectos materiais e processuais, registrado no CNPq desde 2004, tem esse interesse, mas também a própria universidade, tenho certeza, estava aqui, o pró-reitor administrativo, no sentido de nós nos aproximarmos cada vez mais nesse momento online, mas quem sabe mais adiante, superada, espero que isso ocorra, né? Superada essa pandemia, nós temos presencialmente a possibilidade de termos aqui o professor Diogo, termos aqui o professor Pedro Trovão, do Rosário, né? Vai ser um prazer imenso, e também repetirmos eventos que o professor Diogo, o professor Pedro, nos permitiu termos em Portugal. Quero lembrar que Portugal é a terra dos meus avós, né? Como ocorre com muitos brasileiros, né? Meu avô vem do Porto, minha avó vem da pequena cidade, né, de Orem, né? Por isso meu nome, não é? Aliás, o professor Marcelo Ribeiro de Souza, ele mais me conhecia por Orem. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil as pessoas não sabem, quando falam Orem, não sabem do meu nome. E o professor Diogo Leite de Campos, e o professor Marcelo sempre falava Orem, né? E o professor Diogo Leite de Campos fez referência às pastorinhas, né? Do Milagre de Fátima, exatamente daquela região de onde vem a minha família materna. Quero lembrar que essa semana foi uma semana muito difícil para mim, como muitos de vocês já sabem. O pai saiu hoje do hospital. Quando terminar aqui a live, eu vou telefonar para eles. Eu sou uma pessoa, se falou instituição, muito ligada à minha família. Eu sei que novas formas de famílias estão surgindo e respeito todas, mas eu preciso sublinhar, sem atacar nenhuma dessas formas. Ao contrário, respeitando todas elas, que eu tenho como exemplo realmente meus pais, né? Isso é muito ligado a eles, por isso eu fiquei até em UTI vários dias desde sexta-feira, e ainda bem meu pai está se recuperando, saiu hoje do hospital. Eu sei que ele está torcendo por mim, né? E isso me dá força para estar aqui com vocês, professores. E é isso, querendo me aproximar, querendo nos aproximar cada vez mais, durante e após a pandemia. Então, com palavras finais, mas finais nesse evento, obviamente, eu espero que isso seja prolongado com vários outros encontros. Professor Diogo, o senhor com a palavra, por favor. Dizia Santo António de Lisboa, também conhecido por Santo António de Pádua, a justo título, aliás, Lisboa e Pádua, que das coisas grandes se deve falar pouco. De maneira que eu me limitarei a dizer muito obrigado a ambos e até breve. Professor Diogo, muito obrigado. Enfim, para mim conhecê-lo foi uma dádiva. Já disse isso várias vezes, né? E é a realidade. O senhor tem me ajudado demais. Muito obrigado mesmo. Professor Pedro, eu posso dizer do senhor, eu só posso lhe agradecer 1000 vezes quando eu lhe convidei para participar daquela série por 1 minuto. O senhor já tratou um pouco desses temas, quem assistiu vai lembrar disso, né? Já tratou um pouco desses temas que cogitou hoje, e hoje deu uma aula, né, para todos nós. Muito obrigado, professor Pedro, o senhor com a palavra. Olha, é uma enorme honra, é um enorme gosto sempre partilhar consigo, com o professor Dr. Diogo Leite de Campos. Tinha algumas reflexões, algumas preocupações que são comuns, como tantas coisas há comuns entre o Brasil e Portugal, e percebermos que se temos um passado e um presente juntos, vamos ter um futuro, com certeza, auspicioso e cheio de oportunidades também, num mundo cada vez mais mundializado. Eu vou preferindo sempre dizer mundializado do que dizer globalizado, perante a nossa raiz latina. Prefiro sempre dizer mundializado do que globalizado. E é esta a perspectiva e das oportunas questões e reflexões que da sua parte também nos trouxe e que com certeza nos permitiram
e a mim modestamente, ao professor Dr. Diogo Leite Campos, com o saber que conhecemos e que reputamos e que tanto temos a agradecer pelos seus ensinamentos. Da minha parte, disponham, é um gosto. Sucesso. Então, quero agradecer também, professor Pedro, professor Diogo, a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, não é? No canal do YouTube da Universidade, mas também aqueles que vão nos assistir mais adiante, porque nós vamos utilizar essa gravação seguramente nas aulas de graduação, pós-graduação, estrito e lato sensu. Olha, um prazer enorme, desejando a todos um ótimo final de semana. Professor Diogo, muito obrigado. Professor Pedro, muito obrigado por estarem conosco. Agradecendo ao Vitor, ao Del, a parte da estrutura da informática da universidade. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Boa noite, saúde. Saúde a todos. Saúde. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Ora, vamos lá ver. Pronto, professores, obrigado. Obrigado a si. Obrigado Parabéns, viu? Parabéns pela live, pelo todo o conhecimento distribuído aí por vocês. Como é que eu saio? Pronto. Oi, professor Diogo. O senhor só clicar no telefonezinho que fica ao meio aí, no seu computador, no Meet.